Pai do Senhor, meus amados, hoje o tema vai ser: quem era a serpente no Éden? Amém? Vamos lá, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, vai dizer assim: tomara que me suporteis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porém, ainda porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo uma carta, está deixando um cuidado ao qual ele tinha, né? E para que nós realmente venhamos ser uma virgem, né, no sentido espiritual, uma noiva, né, sem pecado, sem defeito, para quando chegasse, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tivesse mesmo um encontro com uma noiva e o seu noivo. Né? Então, essa colocação aqui foi para a data daquele tempo, daquela época. Tá? Então, hoje nós somos a verdadeira noiva do Senhor, sem mancha, sem pecado, porque Cristo nos redimiu, Cristo nos lavou, nos purificou e nos batizou com o teu Espírito através do seu sacrifício. Tá? Mas o tema é esse: quem era a serpente do Éden? Abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 14, 15, 16 e 17, vai dizer assim: e o nome do terceiro rio era Dequém. Este é o que vai para a banda do Oriente, a Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia vai falar que quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim foi Deus. Não foi o diabo, não foi Satanás, não foi a serpente, não foi ninguém, foi Deus. Deus colocou ali e pediu para o homem obedecer. Correto? O homem desobedeceu. Aí vai dizer que por um homem entrou a morte, né, e pelo outro, né, entrou a vida. Ou seja, Adão era carne, Adão era carnal, Cristo espiritual. Mesmo tempo que ele viveu aqui, na escola terrestre, esse tempo ele optou, né, pela raiz dele, pela essência dele, em viver em espírito. Né? E bem na realidade, quando nós estamos com o nosso espírito ativado, nós deixamos de cometer muitas loucuras, né? Deixamos de pensar muita besteira, porque a nossa mente está ativada em Cristo. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tem que ser. Cristo tem que reinar em nós. E Ele nos controlar nossas emoções, nossa razão, porque não existe nada de diabo, Satanás, capeta, Exu, caveira, pombageira, pomba que quica. Não existe nada disso. Isso tudo é obra da carne. Tudo obra da carne. Existe o fruto, né, do Espírito Santo, que é a bondade, o amor, né, a paciência, a longanimidade. Tudo isso. Existe o fruto da carne, que é briga, confusão e tantas outras coisas que os irmãos já sabem já. Então, no livro de... Deixa eu ver aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 1 e 2, vai dizer que o dragão,
arrastou a terça parte das estrelas, né? Eles dizem que foi o capeta, foi o Satanás. E a Bíblia, quando fala em estrela e mar, isso é linguagem de figura. Estrela representa pessoas, né? Mar, multidão, é isso? E então, naquela época eles usavam muito linguagem de figura, entendeu? Desenhos, não tinha o que tem hoje, sabe? Inteligência, facilidade que você tem de buscar essas coisas. Então, quando Deus fala com Adão, por que comer do fruto? Depois vai falar com a mulher, por que comeu? Aí depois vai para a serpente, é um jogo de empurra-empurra. Dá a entender que Deus está falando com três personagens. Mas na realidade, Deus está falando com Adão e Eva, principalmente com Adão. Entendeu? Quando Adão desobedeceu às ordens do nosso Deus Todo-Poderoso, Adão passou a ser uma serpente, um homem astuto, entendeu? Um homem que pensava só nele, ambicioso tanto, que da semente dele nasceu quem? Caim. Caim, filho da ira, filho da perdição. A Bíblia vai dizer lá no livro de João, se não me engano, capítulo 3, verso 11, se não me engano na memória, que Caim era do maligno, era do mal, né? E Abel, filho da justa. É isso? Aí depois vai dizer lá que filho da mulher, né, morder, né, essa cobra ia morder os pés do Cristo, aquela coisa toda. Ali está fazendo uma ilusão a Judas, né, que Judas traiu Jesus. Entendeu? Então, era usado muito linguagem de figura, porque serpente não pode ter filho com uma pessoa. Não existe descendência de uma serpente. Não tem, irmão. Não tem. Jesus foi ferido no calcanhar. Você viu alguma cobra picando o pé do calcanhar de Jesus? Não foi. Foi a traição. Foi a rasteira que o Judas deu em Jesus. Entendeu? Então não existe, né, esse negócio de capeta, de diabo, essas coisas, porque aí nós vamos entrar em contradição e vamos dizer que a palavra de Deus é mentirosa, porque em Hebreus 2,14 vai dizer que o diabo foi destruído, aniquilado, deixou de existir. Então, o mal, o diabo, Satanás, serpente, dragão, que é a mesma coisa, era uma representação da ira de Deus. Quando o homem comeu do fruto, a ira de Deus se acendeu contra aquela humanidade. Entendeu? A Bíblia vai dizer também, lá no livro de Jó, que a Bíblia vai dizer que quando veio os filhos de Deus também veio com ele Satanás, ali não estava falando de uma criatura, estava falando de uma pessoa que era adversária de Jó, que não gostava de Jó. E ele foi, no meio dos filhos de Deus ali, como se fosse uma irmã, vivendo nesse mundo assim. O mundo é tenebroso. Deus, nós temos que ter muito cuidado. E a própria Bíblia vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Tem muita gente assim. Aí faz o que não deve, vai e bota a culpa no diabo. É assim que as pessoas vivem. É assim que eles viviam antigamente. Ah, foi o diabo. Ah, foi o capeta. Entendeu? Então isso não existe. Tá? Isso aí foi uma forma, né, que o autor ali, né, o escritor ali usou para se expressar. Entendeu? Isso não existe. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus possa abençoar os irmãos, tá? Graça e paz